A gente sempre ouve falar de dinheiro público, de orçamento, de impostos, não é mesmo? Mas já parou para pensar quem é que fiscaliza se esse dinheiro todo está sendo usado do jeito certo? Pois é, hoje a gente vai fundo para descobrir quem são os verdadeiros fiscais do poder no Brasil. Essa é a pergunta de R$ 1 milhão, né? Depois que a gente paga nossos impostos e os governos decidem onde gastar, quem fica de olho para ver se tudo corre como deveria? A boa notícia é que existe sim um sistema para isso e é exatamente ele que a gente vai desvendar agora. Então, vamos começar pelo básico, pela ideia por trás de tudo. A resposta para aquela pergunta não é um ninguém ou um depende. Existe um sistema formal chamado controle. E olha, a existência dele é simplesmente fundamental para o Estado funcionar direito. E essa frase aqui da jurista Maria Silvia Zanella de Pietro resume tudo perfeitamente. O controle não existe só para apontar o dedo ou para punir. O objetivo principal é garantir que a administração pública, ou seja, o governo, jogue segundo as regras do jogo. Mas que regras são essas? São estes aqui os pilares. Basicamente, o governo precisa agir sempre dentro da lei, de forma ética, buscando o interesse de todo mundo, não de um grupinho. E tem que fazer tudo com transparência e sem favorecer ninguém. O controle, então, é o grande guardião desses princípios. Agora, uma coisa bem interessante é que essa fiscalização acontece de duas maneiras muito diferentes. Dá para a gente pensar como se fosse uma verificação interna, feita pela própria casa, e uma arbitragem que vem de fora. Essa analogia aqui é ótima para entender. O controle interno é como o nosso sistema imunológico. O próprio órgão se autoavalia, encontra um problema e tenta resolver ali mesmo. Já o controle externo, que é o nosso foco, é como um árbitro de futebol, uma entidade independente que está fora do campo e garante que o jogo seja limpo para todo mundo. Então, o ponto-chave é esse. O controle externo é feito por alguém que não faz parte daquela estrutura que está sendo fiscalizada. Essa entidade age com independência e, o mais importante, age em nome de todos nós, da sociedade. Certo. Já entendemos o que é o controle externo. Mas, afinal, quem são esses árbitros? Vamos conhecer as instituições responsáveis por esse trabalho de fiscalização. O sistema tem, basicamente, dois personagens principais. O poder final, a palavra final, é sempre do poder legislativo, deputados, senadores, vereadores, que são os representantes eleitos pelo povo. Mas, para o trabalho técnico, pesado e especializado, eles têm um braço direito fundamental, que são os tribunais de contas. 33, guarda esse número. É um número bem impactante. Mas o que será que ele significa? Pois é, esse número representa a imensa rede de tribunais de contas que a gente tem espalhada pelo Brasil, no nível federal, estadual e até em alguns municípios. É uma estrutura enorme, dedicada exclusivamente a vigiar o dinheiro público. E é importante dizer que esses tribunais não agem por conta própria, não. Os poderes e os deveres deles estão todos escritos, preto no branco, no nosso livro de regras principal, a Constituição Federal, especialmente lá no artigo 71. E olha, esse artigo dá um poder de ação gigantesco para eles. Eles podem desde analisar as contas anuais do presidente da República até julgar as contas de um gestor de uma cidade pequena. E se encontrarem irregularidades, podem aplicar multas e até mesmo mandar parar um contrato que eles considerem ilegal. É um leque de responsabilidades bem sério. Ok, eles têm o poder. Mas na prática, como é que eles fazem essa fiscalização acontecer no dia a dia? Vamos dar uma olhada na caixa de ferramentas que eles usam. A ferramenta mais conhecida é a auditoria. Pense nela como um verdadeiro check-up, um pente fino completo que é feito depois que as coisas já aconteceram. O objetivo é avaliar a saúde financeira e de gestão de um órgão e dar um parecer. Depois a gente tem a inspeção. Diferente da auditoria, que é ampla, a inspeção é cirúrgica. Ela é usada para investigar algo bem específico. Chegou uma denúncia? Surgiu uma dúvida sobre um contrato? A inspeção vai lá direto ao ponto para verificar. O monitoramento também é super importante, porque não adianta nada o tribunal tomar uma decisão e ela ficar no papel. O monitoramento serve justamente para isso, para acompanhar e garantir que aquilo que foi decidido está sendo de fato cumprido. E por fim, temos o acompanhamento. Essa ferramenta é mais preventiva. Em vez de olhar só para o passado, aqui o tribunal observa a gestão em tempo real, enquanto as coisas estão acontecendo. A ideia é avaliar o desempenho e ajudar a corrigir o rumo antes que um problema maior apareça. Bom, a gente já viu as regras, os jogadores, as ferramentas, mas no fim das contas, por que esse sistema todo de controle externo é tão importante?
A resposta conecta tudo isso com a saúde da nossa democracia. Os objetivos são muito claros. É sobre garantir que o dinheiro dos nossos impostos seja bem aplicado, que as leis sejam respeitadas, que a gestão pública seja transparente e, acima de tudo, que os interesses da sociedade sejam protegidos. No fundo, é sobre promover a boa governança. Existe uma expressão no direito que define muito bem a importância do controle externo. Ele é o controle dos controles. Sabe por quê? Porque ele não fiscaliza apenas a gestão de um órgão, ele também supervisiona as outras formas de controle, como o controle interno. Ele é a camada final de fiscalização, a garantia de todo o sistema. E tudo isso nos leva a uma reflexão final. A estrutura de fiscalização está aí, os árbitros estão em campo, a grande questão que fica para a gente pensar é qual é o papel da sociedade nisso tudo, como a gente pode ajudar esses fiscais a vigiar o poder de forma cada vez mais eficaz. Fica aí a provocação.